Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E eu quero transmitir algumas informações rápidas para vocês, informações estas que vocês podem pesquisar e se aprofundar nas mesmas, pois há um grande conhecimento, um conhecimento prolífero do que falarei a vocês aqui. O Antigo Testamento, que as pessoas leem em português, ele tem a sua escrita original, o texto chamado texto massorético, que na verdade é o Códice de Leningrado, também conhecido como Firkovsky B-19. O que poucos sabem é que este pergaminho, este manuscrito, ele é datado do século X depois de Cristo. Exatamente, século X depois de Cristo. É o texto base para a produção de trabalho da Bíblia hebraica Stuttgartense, um texto muito conhecido, a famosa BHS. A versão grega do Antigo Testamento é a Septuaginta, que apesar de ter o relato lendário da famosa Carta de Aristéias, a gente sabe que, na verdade, esse texto, por todos os estudos que foram feitos acerca dele, ele com certeza foi produzido por volta do século II a.C., na cidade de Alexandria, no Egito. Então é a grande probabilidade, na realidade é a afirmação de diversos acadêmicos pela prolífera pesquisa que existe em torno da Septuaginta. O Antigo Testamento traduzido para o grego. Logo, o texto da Septuaginta, ele é mais antigo que o texto massorético. Eu estou falando do material. O material da Septuaginta é mais antigo do que o material do texto massorético. Isto, para muitos, não é levado em consideração. Entende-se que o Códice de Leningrado ele vem sendo copiado da versão hebraica da Bíblia e por isso, então, ele preservaria uma originalidade. Quando vieram à tona os achados de Qumran, os chamados manuscritos do Mar Morto, algumas cópias, ou partes de textos também, da Bíblia hebraica foram ali encontrados. O mais conhecido é o livro do profeta Isaías, a famosa cópia, o famoso rolo designado como 1QISA, ou também conhecido como o Grande Rolo de Isaías. Pelas análises do estilo de escrita, as análises e métodos paleográficos, também medição de datação por radiocarbono e outros métodos de análise literária, análises gramaticais, se percebeu que o rolo foi sendo copiado ao longo de uma datação que pode se dividir em 2 períodos aproximadamente. Então, o primeiro período dessa datação
dessa cópia seria entre o século IV e o século III antes de Cristo e a outra parte século II até ali início do século I antes de Cristo. Tudo que eu estou falando você encontra facilmente pesquisando na internet. A composição do texto completo do livro do profeta Isaías, o grande rolo de Isaías, em geral, de uma maneira geral, a história, a narrativa é consistente com a versão massorética, inclusive na preservação dos seus 66 capítulos. Neste rolo de Corão, existem apenas algumas pequenas áreas danificadas, mas nada que viesse de fato a comprometer o trabalho. Existem outros textos, outras cópias de trechos e rolos de Isaías que foram encontrados em Corão. Mas este texto principal, QISA, ele preserva muito do seu texto que é igual ou parecido com o texto massorético. Mas existem sim variantes textuais. Mais de 2.500 variantes. Então, no geral, na estrutura narrativa, temos semelhanças e igualdades. Mas, quando olhamos variantes textuais, algumas palavras também que não contém no rolo de Isaías, mas que contém no texto massorético, algumas sim vão demonstrar mudanças significativas em alguns versículos, mudando até a compreensão dos mesmos. Através da análise da escrita deste rolo, também foi possível perceber erros dos escribas, também foi possível perceber correções e alguns acréscimos. Segundo o especialista Peter W. Flint, em Isaías, no capítulo 2, versículos 9 e 10, a segunda parte de ambos os versículos são acréscimos. Estes acréscimos aparecem em outros rolos de Isaías em Corão, no texto massorético e também na Septuaginta. Exemplo do acréscimo no versículo 9 do capítulo 2. Diz o texto: "E o povo se abate, e os nobres se humilham." Este seria até então o texto. A parte acrescida seria: "Portanto, não lhes perdoarás." Outra mudança significativa é encontrada no capítulo 40 do livro do profeta Isaías, versículo 7, onde este versículo tem uma versão curta. Esta versão curta combina com o texto da Septuaginta, mas não com a versão do texto massorético. Um outro exemplo é Isaías 53,
11, aonde a versão do grande rolo combina com a versão da Septuaginta, aonde a versão do texto massorético é mais obscura. Ou seja, em resumo, o livro do profeta Isaías que temos em mãos é a cópia da 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 cópia. Nós não temos um texto original preservado, aonde não há nenhuma alteração. O que nós temos em mãos é textos em que escribas e copistas vão alterando o seu significado ao longo do tempo, de acordo com a percepção, a cosmovisão teológica. Aliás, falar cosmovisão teológica é até um certo anacronismo. Vamos falar a verdade, com a visão religiosa vigente ao seu tempo. Ou seja, o texto é de produção humana de acordo com o pensamento da tradição religiosa que vigorava ao seu tempo, até que evoluímos com o intuito de não mais fazer alterações no texto. O texto era alterado porque não se tinha uma visão de religião universal. O texto era produzido para grupos específicos, com entendimentos específicos ao seu próprio tempo. Não havia o pensamento de Bíblia, nem de texto sagrado. Era apenas um texto específico que falava do divino, do sagrado, ou de uma inspiração profética, ou de oráculos posteriores, aonde escolas de escribas treinados iam emoldurando ou moldurando, iam editando, acrescentando e retirando elementos do texto que convia com a visão religiosa do seu tempo, com a percepção que eles tinham que colocar às seitas que pertenciam. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Você sabe, o mestre da justiça dos essênios. Você sabe, o Saoshyant de Zoroastro. Deus abençoe a todos.